E aí, galera, bom dia. Estou esperando só a galera chegar aí. Estão pedindo para ingressar de alguns alunos e já começar nossa aula, perfeito? Ontem, estava terminando o exercício, né? E como deu 8 horas, provavelmente o professor deu horário, né? O professor, né? O Aurimar me cortou, taf, né? E aí eu vou continuar aquela resolução daquela questão de ontem. E aí nós vamos para um próximo capítulo, tá? Fechado? Aí nós vamos para o próximo capítulo. Assim, para falar das atividades, nós vamos ter uma nova VHA, né? E só para a gente poder confirmar, o que eu coloquei lá? Lentes, então aqueles capítulos que falam sobre lentes. Deixa eu abrir aqui, só para que vocês tenham ideia do que eu coloquei lá. Ensino, programa, orientações de estudo, segunda série. Tem mais pessoas lá pedindo para eu admitir, para eu admitir todos. Show. Galera, então o que eu pedi lá, cara? Ó, só para vocês poderem se organizar e tal, e como é que eu vou fazer. Eu pedi o capítulo 10, não, capítulo 11. Então, vamos entrando aqui. O capítulo 11, livro 3. Tá? Capítulo 11, livro 3, lentes esféricas. Capítulo 12, livro 4, também lentes esféricas. No livro 3 é a parte teórica, no livro 4 é a parte matemática. Capítulo 13, não. Capítulo 14, defeitos da visão. Física 1, livro 4. Tá? Física 2, eu só pedi livro 4, capítulo 12, medidas elétricas, somente. Então nós temos 3 capítulos. 3 não, né? São 4, porque os lentes são duplo, né? Então, capítulo sobre lentes teóricos, capítulo sobre lentes, a parte matemática, defeitos da visão e medidas elétricas. 4 capítulos para o nosso VHA. Show? Por que, professor, somente um capítulo do livro de Física 2? Gente, primeiro, ficamos bastante tempo na revisão e vocês perceberam que para eu resolver um exercício do capítulo 12, da Física 2, eu preciso ter conhecimentos anteriores. Então, cobrando esse capítulo, eu estou, gente, na boa mesmo. Para você conseguir fazer o capítulo 12, você precisa saber desde o capítulo 7. Saber de corrente elétrica, saber de leis de Ohm. Leis de Ohm, vocês viram que eu usei na última resolução. Então, saber de corrente, leis de Ohm, primeira e a segunda, saber de potência, associação de resistores em série, em paralelo, lei de Kirchhoff. Então, saber de todos os capítulos, do 7 até o 12. Então, se você não aprendeu o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11, você não consegue fazer o 12. Ficou claro isso para vocês nas resoluções. Então, não é maldade minha cobrar o 12. Não entenda sobre isso. Eu estou falando que é um pré-requisito para que eu consiga resolver e desenvolver o exercício do 12, eu preciso ter conhecimentos anteriores. Tá? Eu acredito que vocês concordam com a minha fala. Por isso que não há necessidade de eu cobrar mais capítulos do que o 12. Devido a, primeiro, a necessidade de você saber os anteriores, e isso faz com que o capítulo se torne bem complexo. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida aí em relação aos conteúdos da prova? Eles vão enviar para vocês também,
né? Eles vão enviar para vocês também. Se não me engano, minha prova acho que é 24 do mês que vem. Ah, professor, mas a gente vai continuar estudando? Sim, vamos continuar estudando. E aí, naquela semana que antecede a prova, como nós fizemos na anterior, nós vamos resolver as 5 questões que vocês mais erraram desses capítulos que eu pedi para fazer tarefa online. Então, eu vou lá na tarefa online do capítulo 11, né, de Física 1, e vejo as 5 questões que vocês mais erraram. Vou lá no capítulo 12, a mesma coisa. 14, a mesma coisa. E capítulo 12 da Física 2 é a mesma coisa. Vou chamar 20 questões, vamos resolver com vocês, tirar dúvidas, né? Vocês vão fazer perguntas na medida da necessidade. E isso é a nossa revisão para a prova. Mesmo que a gente estivesse em outro capítulo, provavelmente estaremos em um outro capítulo, não tem nenhum problema. A gente para uma semaninha, faz a revisãozinha e aí vocês fazem a prova de vocês. Fechado? E conversa comigo. Fala aí, está tudo tranquilo, está tudo certo. Se entenderam? Eu não posso colocar um capítulo futuro que eu não sei como é que vai ser o desempenho de vocês. Se vocês perceberem que o capítulo 12 fica uns 2 semanas, né? Você viu? O desempenho não foi tão bom. Então a gente precisou ficar mais tempo. Então eu não posso jamais, tô falando já nasci, eu não posso jamais colocar um capítulo futuro, porque eu corro risco de não conseguir terminar com vocês e eu cobrar isso na prova, e isso fica chato depois para mim. Falar, caramba, não concluí o capítulo, não tenho certeza se eles aprenderam, não resolvi tantas questões com eles. Então eu prefiro cobrar o que já foi dado e depois fazer uma revisão na semana que antecede a prova, do que cobrar algo futuro que eu não tenho condições de saber como é que vai ser a recepção desse conteúdo por vocês. Como é que vai ser esse processo de assimilação de conteúdo, né? Então, preciso ter certeza que vocês assimilaram. Toda vez que eu perceber que eu não tenho certeza, principalmente daqueles que estão participando aí comigo mais efetivamente, né, eu vou parar, eu vou agarrar, eu não estou nem aí. Já fiz isso com vocês no primeiro ano, já fiz no segundo e vou continuar fazendo. É só eu perceber que não aprenderam, eu fico no capítulo. Depois eu dou um jeito de adiantar. Mas se eu perceber que vocês não entenderam, se vocês pontuarem bem, professor, eu não entendi. Quero mais questões. Vou fazer. Vou procurar. Tá? Show! Deixa eu abrir o livro de vocês agora. Vou abrir o livro de vocês, tá, gente? Para que nós possamos... Estamos no nosso livro 4 da Física 2. Só confere para mim aí se foi realmente... Eu não consegui concluir o último ou... Eu não consegui resolver um exercício com vocês. Deixa eu retornar o compartilhamento. Confere aí para mim se foi só esse do ITA que eu não consegui concluir. Sim. Foi só o do ITA que eu não consegui, né? Os outros consegui. Sabe o que é engraçado? Ó, eu fiz quantos exercícios desses propostos com vocês? Você sabe, Maria Clara? Eu acho que eu fiz dos propostos, né? Eu acho que eu fiz. Ó, 4 com esse agora do ITA. 4 com esse do ITA, né? E aí, quando eu vou coletar os exercícios que vocês mais erraram, aparecem esses. Você lembra da vez passada que já apareceu? Né? Então, eu acho que aí a gente perde tempo, né? Porque, pô, eu vou resolver o exercício que eu já resolvi. O que aconteceu? Esse aluno não conseguiu ver a resolução, ele não prestou atenção, mas aparece como um dos que a gente mais errou. Então, deixa eu... Estava lá, tá, gente, no quadro digital, mas, infelizmente, quando desliga o computador, ele apaga. Então, vou fazer de novo um print aqui da tela. Vou abrir o Paint, é coisa rápida. Vou colar ele aqui. Vou enquadrar aqui, ó. E vou selecionar somente o exercício. Esse exercício, ele é difícil sim, tá? É ITA, né, gente? É ITA, é difícil sim.
Ainda falar que não é difícil, que ele é difícil sim. Principalmente, o Bruno Baldi está me esperando aqui. Estou pensando se eu vou aceitar o Bruno Baldi. Tá entrando aí o Bruno Baldi. Vai. Eu cliquei ali, eu acho que ele desapareceu da minha... Está todo mundo aqui, né? Deixa eu ampliar aqui. Show, ficou massa. Galera, então vamos comigo, então. O circuito da figura a seguir, conhecido como ponte de Wheatstone, está sendo utilizado para determinar a temperatura de óleo em um reservatório, no qual está inserido um resistor de fio de tungstênio, tá? Que chamou de R1. O resistor variável R é ajustado automaticamente, então ele é ajustado automaticamente, de modo a manter a ponte sempre em equilíbrio, passando de 4 para 2 ohms. Sabendo que a resistência varia linearmente com a temperatura e que seu coeficiente de dilatação para o tungstênio vale alfa igual a 4 vezes 10 a menos 5, a variação da temperatura do óleo deve ser de... Então ele falou que varia linearmente. Então primeiro vamos fazer o seguinte. Quanto que valia esse R1, né, que ele chamou de R1, quando antes de eu colocar no óleo, ou seja, quando estava marcando ainda, deixa eu pegar aqui, quando ainda marcava, deixa eu pegar o meu pincel, quando ainda marcava 4 ohms, né? Vamos pensar aqui no 4 ohms, 4 ohms. Então vamos lá. Vou chamar assim, ó, de R1 vezes 4 é igual a 8 vezes 10. Estou aplicando, já tem equilíbrio, né? Então 4R1 é igual a 80. Então quer dizer que a minha resistência 1 vale 80 sobre 4. Então minha resistência 1 valia 20 ohms. Sem colocar no óleo. E aí, galera, o que foi feito? Foi colocado isso no óleo. Quando coloca isso no óleo, o que acontece? Aquela resistência que era ajustável, que valia 4, o exercício falou que ela passou para 2. Então ficou assim, R1 vezes 2 é igual a mesma coisa, 8 vezes 10. 2R1 vai ser igual a 80. Então quer dizer que a minha resistência 1 vai ser 80 sobre 2. Então quer dizer que a minha resistência 1 passou a ser 40 ohms. O que nós estamos percebendo? Que a minha resistência era 20 e ela passou a ser 40. Então ela dobrou a minha resistência. Ó, a minha resistência dobrou. Cara, se o exercício fala que a resistência varia linearmente, quer dizer então que se ela dobrou, o comprimento dela também dobrou. Sim? Se ela dobra o valor da resistência e é linearmente, então quer dizer que eu tinha um comprimento que eu não sei qual é L, e quando eu aqueci, ela passou para ter um comprimento 2Ls. E isso que é linearmente. Dobrou o valor da resistência, dobrou o valor do seu comprimento. Então agora, por isso, agora que... Ah, professor, mas isso é fácil. Não, agora que entra o pitada de sal do ITA. Para você resolver esse exercício, você precisa de lembrar da fórmula da dilatação linear. Então, aqui que entra a pitada do ITA. Ó, delta L, que é a variação do comprimento sofrida
por essa resistência, ó. Ele falou que a resistência varia linearmente com a temperatura e ele me deu o coeficiente de dilatação linear. Então, a variação do comprimento dessa resistência vai ser igual ao seu comprimento inicial, que eu vou chamar de L0, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura que ele quer descobrir. Qual foi a variação do comprimento? Já que dobrou a resistência, a variação de comprimento dele foi a mesma L. Então, vou chamar aqui, ó, de L. Comprimento inicial, L. Alfa, 4 vezes 10A, é menos 5? É menos 3? Ali não ficou claro para mim. Menos 3. Menos 3 vezes menos 3, elevado a menos 3, vezes a variação de temperatura. Como o meu comprimento inicial, que eu chamei de L, foi o mesmo que variou, então posso cortar aqui, ó. Quando eu corto, não vira 0, tá, gente? Vira 1. Então, aqui é a mesma coisa que eu tivesse assim, ó. Ó, 1 é igual a 4 vezes 10 a menos 3 vezes ΔT. Então, quer dizer, como ele quer saber a variação da temperatura, a minha variação de temperatura será 1 dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Né? Esse 4 vezes 10 a menos 3 passa dividindo. E aí, 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Vezes 10, a potência passa para cima com sinal invertido. Se era menos 3, passou 3. 0,25 vezes 10 ao cubo, quanto que dá? É só dar 3 casas para trás. 250. Uma vira 2,5, 2 vira 25, 3 vira 250 graus Celsius. Então, qual foi a dificuldade da questão? Era fazer isso? Era descobrir que a minha resistência dobrou? Não. É você associar que ela dobrou logo, ela dobraria de tamanho e lembrar dessa fórmula de dilatação. Por isso que essa questão é uma questão característica do item, e por isso que isso não cai no Enem. Porque, para pensar, se o aluno que errar uma questão dessa no Enem, você acha? O ENEP não tem como saber se ele não sabe ponte de Wheaton ou se ele não sabe dilatometria. Está me entendendo? Por que é uma questão que não é característica do Exame Nacional do Ensino Médio? O Exame Nacional do Ensino Médio ele só pode ter uma habilidade por questão. Uma habilidade por questão. Não pode ter uma questão com 2 habilidades. Você pode fazer 3, 4, 5, 6, 10 cálculos, mas você cobre uma habilidade. Alguma pergunta sobre essa questão? Fala para mim. Sim. Oi. Eu não entendi porque você cortou L com L. O ΔL, tipo, não tinha dobrado a variação? Não, então. Não. Ele dobrou de tamanho. Então, como que eu calcularia o tamanho dele final? Maria Clara, ficaria assim, ó. O tamanho dele final seria o que ele tinha, mais o que ele aumentou. Sim? Esse ΔL é quanto que ele vai aumentar. Para ele dobrar, ele não tem que aumentar o mesmo tamanho que ele tinha inicialmente? Senão ele não dobra de tamanho. Sim? Por exemplo, se ele tinha 1 metro, para ele dobrar de tamanho, quantos metros que ele tem que variar? 1 metro. Aí ele vai passar a ter 2 metros. Se ele tinha 5 metros, para ele dobrar seu tamanho, ele não tem que aumentar também 5 metros? Então, aquilo da forma que eu calculo é a variação do quanto que ele vai aumentar. Como é uma variação linear e dobrou a minha resistência, obviamente, ele vai variar o mesmo tamanho que ele tinha. Então, qual o tamanho que ele tinha inicial? L0, que eu chamei de L, comprimento L. Quanto que ele vai variar L? Então, se ele tivesse 1 metro de tamanho, ele teria que variar 1 metro também. Se ele tivesse 2 metros de tamanho inicial, ele teria que variar 2 metros também, para ele conseguir dobrar o seu tamanho. Por isso eu coloquei L aqui e L aqui. L foi o quanto que ele variou e L era o seu tamanho inicial. L de comprimento. Não.
Agora eu entendi. Tinha bocoiado. Agora, quando eu corto, aí que é o problema, né? A gente corta, acha que fica zero, né? Você vai zerar e vai errar a questão. Não, fica um. É porque um vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, um desse lado do segundo membro não influenciou nada. Agora, se eu não coloco esse um aqui, eu não conseguiria resolver minha questão. Entendeu? Por isso que é interessante que quando você corta, fica um, não fica zero. Se eu tiver mais membros depois dele, eu não posso ignorar um, como foi o caso ignorado aqui no segundo membro. Agora, no primeiro membro, a única letra que tinha lá era o L. Eu cortei, ele ficou nada, não, fica um. Tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado com essa simplificação. Tá? Muito cuidado, senão a gente perde a questão fácil. Mas é uma questão, como eu disse para vocês, relativamente difícil. Claro que agora que a gente resolve, você fala, agora ficou fácil, agora eu consigo entender. Sim, claro. Bom também, né? Vamos voltar para o nosso livro, então, agora? Vocês têm mais alguma dúvida aí para perguntar sobre esse capítulo? Tá de boa? Posso seguir? Já conseguiram concluir lá? Já foram para tarefa online? Já fizeram? Né? Como é que nós estamos aí de tarefa online? Daqueles capítulos que eu vou cobrar na prova, já está tudo ok? Já fizeram todos? Não deixa acumular, tá? Não deixa acumular. Então vamos. Entender que o silêncio é o sim. Ou vocês estão me cancelando. Sim, pode ir. Sara, e aí? Você conseguiu entender, Sara? Pode falar para mim no chat aqui. Depois que eu expliquei aqui para Maria Clara. Show. Massa. Galera, como é que tá o som aí? Tá tranquilo? Tá de boa? Tá saindo tranquilo, suave? Fala para mim. Eu tô ouvindo vocês Sim, perfeitamente. Perfeito, então. Então agora vamos retornar ao nosso famoso livro de Física 2. Então, galera, agora é com vocês, né? Vocês vão fazer os capítulos e nós vamos entrar no capítulo 13, falando sobre geradores. Gente, a palavra gerador é errado para o que acontece com ele, né? Porque o gerador ele não gera energia, né? Ele não gera. Ele transforma uma forma de energia em energia elétrica. Então, qual é a função principal do gerador? Transformar uma outra forma de energia em energia elétrica. Professor, dependendo de qual forma de energia que ele está convertendo em energia elétrica, ele vai receber alguns nomes. Por exemplo, geradores mecânicos. O que são um gerador mecânico? É um gerador que transforma energia mecânica em energia o quê? Elétrica. Então, lá na hidrelétrica eu tenho um gerador mecânico. Na usina eólica, um gerador mecânico. E outro exemplo, geradores químicos. O que é um gerador químico, professor? Ele transforma energia química em energia elétrica. Vocês estão estudando eletroquímica já na química? Já começaram a estudar eletroquímica na química? Não, né? Ou já? ainda não. Ainda não, né? Então, lá na eletroquímica, vocês vão entender que existe um grupo especial de reações químicas chamado reações de óxido-redução. E essas reações de óxido-redução, ela ocorre transferência de elétrons. E essas transferências de elétrons é o que nós chamamos de movimento de cargas elétricas. O que é um movimento de carga elétrica? É corrente elétrica. Então, eu tenho uma reação química acontecendo, e, em consequência dessa reação química, ela gerou para a gente um fluxo ordenado de cargas elétricas. Então, eu tenho corrente elétrica. Isso é o que acontece nas nossas pilhas e baterias. Tá? Então, geradores, gente, na realidade, não gera energia elétrica. Ele transforma uma outra forma de energia em energia elétrica. A energia ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela só pode ser transformada. Tá? Nunca pode se esquecer disso. Aqui eu tenho exemplos aqui de geradores mecânicos, né, um textinho para vocês. Aqui uma usina eólica, né, que os ambientalistas... Não, eu particularmente acho bonito, tá? Esses moinhos aí. Eu acho bonito.
Mas os ambientalistas falam que isso perde a estética do ambiente e tal. Eu acho bem bonito. O Nordeste está produzindo bastante energia eólica. Eu acho que para o Brasil seria uma via até então para baratear o custo da energia elétrica para a gente, né? O custo realmente é muito alto. Mas eu não sei por que não tem investimento nessa área, tá? Assim como energia solar. A energia solar também é uma energia limpa. Para nós no Brasil aqui seria sensacional, mas ainda é muito caro, ainda a aquisição é muito alta para se ter energia solar, tá? Galera, aqui no texto fala sobre as fontes alternativas de energia, fala sobre energia eólica, energia solar. É interessante que vocês dê uma lida sobre isso aqui, né? Isso aqui é parte textual, é parte de conhecimento, Então, o que eu tinha que fazer que era só ficar lendo para vocês, mas os geradores luminosos ou geradores fotovoltaicos, eu tenho placas fotovoltaicas que, ao captar os fótons provenientes da energia dos raios solares, vão converter essa energia solar em energia elétrica. Então, aqui, ó. Gente, não posso confundir energia solar com aquecedor solar. Aquecedor solar é uma coisa, energia solar é outra coisa. Tá? Completamente diferente. Tá? Não posso confundir as duas coisas, não. Beleza. Galera, o que é importante para a gente? Como que a gente vai representar esse meu gerador? Isso é o mais importante. Como que eu vou representar? Como que vai aparecer para a gente num circuito e eu vou saber que naquele circuito ali tem um gerador? Esses elementos já apareciam no nosso circuito elétrico, só que ainda a gente não conseguia identificar, porque a gente achava que era só um símbolo, era só uma simbologia, mas não é. Tá? O meu gerador, galera, vai vir representado assim, olha como é que ele está vindo, ó, olha isso aqui. Então, o que eu tenho? Eu tinha um circuito elétrico, um ramo de um circuito elétrico, em um determinado momento, ele foi interrompido, ele não está contínuo, foi interrompido por dois traços perpendiculares a esse ramo, um menor e outro maior. Esse menor eu vou representar por menos e esse maior por mais. Não é polo negativo e polo positivo, é menor e maior potencial. Perfeito? Menor e maior potencial. Nós, né, lembra do sentido da corrente? Sempre nós vamos atribuir que o sentido da corrente elétrica é o sentido convencional, não é o real. Ele sempre, em um gerador, ele passa de uma região de menor para maior potencial. Então, no gerador, sempre o sentido da corrente vai ser esse aqui, do menor para o maior potencial. Mas lembra que eu disse para vocês, até na aula anterior, né, no exercício que eu mandei para vocês, semana passada, que eu fiz fazendo a correção, eu expliquei para vocês que todo gerador, ao transformar essa outra forma de energia em energia elétrica, ele acaba que perde um pouco dessa energia porque ele acaba aquecendo. Se ele está aquecendo, é porque tem um efeito Joule acontecendo com ele. Se tem efeito Joule, é porque ele tem uma resistência interna que eu vou representar por um Rzinho minúsculo. Então, a partir de agora, quando o meu gerador for representado em um circuito elétrico, vai aparecer com ele, além daqueles elementos que eu disse para vocês, dois traços paralelos que interrompem o meu circuito elétrico, né, que é um menor é de menor potencial e um maior é de maior potencial, vai aparecer um Rzinho. Esse Rzinho é para mostrar para vocês que ele tem uma resistência interna. É para mostrar para vocês que nem tudo que ele está transformando em energia elétrica será utilizada pelo meu circuito externo. Professor, quem é o circuito externo? O circuito externo, galera, é tudo que está ligado a esse gerador. Então, suponhamos que eu liguei a esse gerador a uma lâmpada. Vou colocar uma lâmpada aqui, né? Eu posso sempre dar uma lâmpada assim. Liguei uma lâmpada. Quem é meu circuito externo? A lâmpada. Chamar de lâmpada aqui de lâmpada L. A minha lâmpada. Quem é meu circuito interno? O meu gerador.
Por isso que a gente, em alguns exercícios, aparecer assim, ó, o gerador meio que isolado do meu circuito. Ó. Eu coloquei uma caixinha e coloquei meu gerador ali dentro. Então, ali tem o seu gerador, tem a resistência interna dele, tem o menor e maior potencial dele. Fora daquela parte, eu tenho meu circuito externo. O meu circuito externo pode ter uma lâmpada, 2, 3, pode ter outras resistências, pode ter outros elementos, mas tudo que está conectado a esse meu gerador é circuito externo. Tudo que está dentro desse gerador é o circuito interno dele. Perfeito? Até aí, como é que tá? Ok? Tranquilo. Tranquilo, né? Quando o meu gerador, quando no texto fala bem assim, o gerador é ideal. O que seria o ideal para a gente como gerador? O ideal seria que ele não perdesse energia elétrica, que ele transformasse essa energia em energia elétrica e fornecesse tudo para o meu circuito externo. Eu não quero que ele use para ele mesmo. Então, se eu falo, se tem um texto falando, olha, o gerador é ideal. Se ele é ideal, ele não tem resistência interna. Então, No caso, Oi? no caso era o que a gente utilizava antes, né, desse capítulo. Isso aí. Fala assim, ó, o gerador ideal, opa, se ele é ideal, ele não tem resistência interna. Ele não vai dissipar energia. Show? Então, ficar bastante atento. Lembra, situação ideal não tem atrito, ou seja, não perco energia. Gerador ideal não dissipa energia. Gerador ideal, tudo que ele transforma, ele fornece ao circuito externo. Só que agora pode aparecer geradores não ideais, ou seja, pode aparecer nos exercícios para a gente geradores que vão ter perda de parte dessa energia gerada por eles. Vamos voltar aqui para nossa resistência interna. Galera, o quantitativo, ou seja, o que o meu gerador consegue o meu gerador, o que ele consegue de pegar dessa nova forma, suponhamos que ele consegue transformar daquela energia potencial gravitacional das hidrelétricas em energia elétrica, isso que ele consegue fazer, isso é chamado de força eletromotriz. Então, esse meu gerador, o livro de vocês traz um E maiúsculo. Eu vou colocar o epsilon, tá? Porque é o que a gente usa na física. Epsilon. Então, esse epsilon aqui é a sua FEM. Professor, como assim, FEM? Força eletromotriz. Ou seja, é o total de energia que ele conseguiu transformar. Eu vou usar a palavra gerar, mesmo sabendo que ele não está gerando, tá? Então, o quanto que ele conseguiu gerar de energia elétrica. Isso é a FEM dele. Tá? Então, vai aparecer aqui, sobre esses traços, um valor numérico, sei lá, 10 volts, 12 volts, 30 volts. Isso é sua FEM. Sim? É a sua força eletromotriz. Vai aparecer aqui em cima que eu estou usando a letra epsilon. O livro de vocês usou o E, mas eu estou usando o epsilonzinho para representar, que é o que se usa aí nos livros aí de nível superior, nível técnico, só para a gente poder ficar familiarizado com isso aqui. Se a gente pegar questões, por exemplo, de ITA, IME, vai aparecer esse epsilon aqui. Então, é epsilon, força eletromotriz. Está aqui no texto, a força eletromotriz. Galera, isso é tudo que ele transforma, isso é tudo que ele consegue transformar. Só que não é isso tudo que ele consegue gerar, ou seja, que ele consegue fornecer para essa lâmpada. Suponhamos que ele tinha 12 volts aqui, mas ele não consegue fornecer 12 volts para essa lâmpada. Ele consegue produzir, gerar bem menos. E aí, nós vamos entender o que nós chamamos de equação do gerador. Então, quer dizer que o meu gerador, ele gera isso, que é essa sua força eletromotriz, mas ele perde uma energia aqui para sua resistência interna. Pensando na primeira lei de Ohm, como esse cara vai estar em volts, para que esse cara aqui também esteja em volts, eu tenho que multiplicar Rzinho vezes I. Então, quer dizer que
DDP que o meu circuito externo está sendo alimentado é igual a o que ele gera, que é sua FEM, menos o que ele dissipa. Essa equação aqui, ó, U é igual a epsilon menos R vezes I, é conhecida como equação do gerador. Então, professor, como é que é a equação do gerador? A equação do gerador é a sua FEM menos a energia que ele dissipa. Professor, como que eu calculo a energia que ele dissipa? Resistência interna vezes a corrente que ele está fornecendo ao circuito. Professor, como que eu calculo essa corrente total? Aí vem a lei de Fourier nas próximas páginas. Segura a onda que a gente vai chegar lá. Vocês estão percebendo? Se o meu gerador é ideal, então, ó, vamos puxar aqui uma setinha aqui. Para gerador ideal, ó, U igual a Epsilon menos Rzinho vezes I, nós iremos cortar, porque ele não tem resistência interna. Então, o que ele fornece para meu circuito externo é igual a sua FEM. Show? Então, quando eu tenho um gerador ideal, o que ele vai fornecer para o circuito externo é o quê? A sua própria força eletromotriz. Dúvidas? Perguntas? Posso seguir? Não posso? Tem que resolver exercício depois para vocês, né? Vou apagar aqui e vou virar a página, tá? Se eu não fazer exercício, parece que todo mundo entende tudo, né? Galera, o capítulo é bem pequenininho, tá, gente? Coisa pequena, 44 já. Eu vou falar sobre a curva característica do gerador. Então, se vocês perceberem aqui, ó, analisando dessa forma, ó, o que ele gera para o meu circuito externo é U ou V, como vocês queiram usar, é igual ao que ele gerou, que é sua FEM, menos o que ele perdeu, que é a resistência interna vezes I. Vocês estão vendo que se aumenta a minha corrente, diminui o que ele fornece para o meu circuito externo? Porque isso aqui é constante, ó, isso não vai mudar, isso é constante. Isso é sua força eletromotriz. Rzinho também é constante, a sua resistência interna também é um valor constante. O que muda é quem? É a sua corrente que ele está fornecendo ao circuito externo e a DDP também do circuito externo. Então, vocês estão vendo que se esse cara aumenta, se essa minha corrente aumenta, o que ele fornece para o circuito externo é sempre menor, vai diminuindo, ó. Porque já que eu tenho um valor constante, à medida que a minha corrente vai aumentando, esse valor total aqui também vai aumentando. Consequentemente, o meu saldo vai diminuindo. Então, quer dizer que eu posso pensar que a minha DDP do meu circuito externo é inversamente proporcional à corrente total do meu circuito. Então, maior corrente, menor DDP total fornecida ao meu circuito. Por isso, que se eu fosse substituindo valores aqui de I, de U em função de I, se eu for substituindo aqui, I0, quanto que é U? I1, quanto que é U? I2, quanto que vai dar U? Nós vamos perceber que o gráfico vai ficar assim, ó. Uma função afim, ou seja, um gráfico reto, decrescente. Vocês estão percebendo que aqui, ó, chega um determinado momento em que o que o meu gerador está gerando é a mesma quantidade que ele está consumindo, logo ele não fornece nenhuma energia para o meu circuito externo. Eu digo que quando chega nessa situação, o meu gerador está em curto-circuito. Então, o gerador
está em curto-circuito. Por que curto-circuito? Porque ele não está alimentando. Se tiver uma lâmpada ligada a ele, não vai acender. Não vai acender, nada vai funcionar se estiver ligado a ele. Por quê? Tudo que ele está gerando, ele está consumindo. Então, meu gerador está em curto-circuito. Então, se ele está em curto-circuito, então quer dizer que U aqui vai ser zero. Então, vamos analisar. U é igual a epsilon menos R vezes I. Se ele está em curto, né? Então, quer dizer que esse cara vai ser zero. Então, fica assim, zero é igual a epsilon menos R vezes I CC. ICC, corrente de curto-circuito. Esse cara, esse aqui tudo a passar para o outro lado passa positivo. Então, ficou assim, ICC vezes Rzinho é igual a epsilon. Então, quer dizer que ICC vai ser igual a epsilon, que é a sua força eletromotriz, dividido pela resistência interna desse gerador, que está escrito aqui para vocês. Então, a minha corrente de curto-circuito de um gerador, basta eu dividir a sua FEM por sua resistência interna. Eu sei qual é a corrente que a partir do qual o meu gerador não fornecerá mais energia ao meu circuito externo. Fechado? Na próxima aula, a gente fala sobre a lei de Fourier e nós resolvemos exercícios. Façam as anotações disso aí, né? Circulem no livro de vocês, façam as observações. Na próxima aula, a lei de Fourier e aí, exercícios do nosso próximo capítulo. Fechado? Dúvidas, perguntas? Já que nós não temos dúvidas nem perguntas, um ótimo dia para vocês, ótimas aulas e até quinta-feira, se Deus quiser e assim nos permitir. Fui, um abraço.